Tá bom. Bom, Ricardo, obrigado pelo aceite do convite, da gente conversar aqui um pouco de pensamento crítico sobre a complexidade do mundo atual. Esse é mais um episódio da série de entrevistas que a Disrupt está fazendo e eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas inteligentes para que a gente possa atingir o objetivo, que é pensar criticamente sobre assuntos relevantes e principalmente sobre a complexidade do cenário atual. Eu queria que você se apresentasse um pouco para que as pessoas soubessem quem é você. Beleza. Bom, eu sou Ricardo Guimarães, tenho 76 anos, casado com a Lili, tenho 4 filhos, 3 netos, então dá para viver bem essa época em todas as perspectivas de idade, né? É. Eu trabalho com identidade. Desde 83, quando eu criei uma agência de publicidade, eu fazia carreira no mercado, profissional de criação. Em 83 eu criei uma agência e me obriguei a definir o que era comunicação. E defini comunicação como exercício de identidade. O que era uma definição estranha para uma agência de publicidade, que a publicidade está simplesmente querendo falar o que o público quer ouvir, e não o que a empresa é de fato. Então eu Verdade. criei uma metodologia de estudar a identidade das empresas para que elas, quando fossem falar, tivessem consistência naquilo que elas estavam falando. Eu fazia isso porque eu gostava. Eu acreditava que isso que devia ser feito. Porém, nos anos 90, 95, com as redes sociais, a identidade das empresas começou a ser a fonte de formação da imagem, não mais o talento da agência. E com isso eu comecei a ter demanda dos clientes sobre essa metodologia. Não, você tem que estudar a identidade. Só que eu fazia isso a custo meu. Eu não cobrava isso do cliente. Na medida que ele começou a pedir, eu tinha que entregar melhor. Começou a impactar meu custo, começou a me dar prejuízo na agência, porque isso não fazia parte da estrutura de custos de agência. E uma consultoria me recomendou, você tem que jogar isso fora. Eu falei, não vou jogar fora, porque o cliente está pedindo. Então eu tirei, é uma estrutura de 4 pessoas, coloquei as 4 pessoas numa sala, pintei a porta de vermelho e falei, olha, o cliente está pedindo isso aqui, eu não sei o que é ainda. E dei o nome de Timos, identidade de marca. Timos é uma glândula. Timos é uma glândula. Vou falar já disso. Tá bom. Com o tempo eu acabei fechando a agência, porque a consultoria começou a ficar tão mais interessante, e a consultoria começou já com uma metodologia madura. Então, assim, os primeiros clientes que a gente teve foi a Natura, que já era meu cliente na agência, Banco do Brasil e Grupo Globo. Quer dizer, coisas assim muito poderosas assim, do ponto de vista de desafio de identidade. Bom, a Timos é uma consultoria, o que eu tenho hoje, é uma consultoria, ela capacita a empresa a interagir com o cenário em tempo ótimo, para que ela possa ser agente das mudanças de cenário e não vítima das mudanças. Por que chama Timos? Timos é uma glândula, como você falou. Essa glândula é responsável por receber algumas células normais suas antes de entrarem na corrente sanguínea. Quando essa célula passa pela timo, recebe o registro de quem é você. Essa célula que sabe quem é você é o tal do linfócito T. Sabendo quem é você, ela vai se reproduzir na corrente sanguínea e vai reconhecer quem não é você, que é o vírus que veio do ambiente e entrou no seu corpo. A célula T vai pegar essa informação e passar para o anticorpo. O anticorpo, então, vai chegar para o vírus e falar assim, ó, das duas, uma, ou você vira um de nós ou você cai fora. E o vírus responde, não, cara, eu só sou um mensageiro, eu vim aqui dizer como é que está o mundo lá fora. Ou vocês se adaptam ou vocês dançam. E aí começa uma negociação. A negociação é a grande competência da evolução e da perenidade das organizações e dos sistemas vivos. O que é sucesso dessa negociação? É você desenvolver uma nova competência para lidar com o mundo de um jeito que você nunca precisou lidar. Qual é a pré-condição dessa negociação ter sucesso? É a identidade. Quando a sua identidade não está clara na célula T, sabe qual é a doença que você tem? Não. AIDS. A AIDS é a célula T que perde o registro da sua identidade. Com isso, você não consegue, o seu sistema imunológico não consegue reconhecer o vírus.
Sem saber quem é o vírus, você não pode dar informação para o anticorpo. O anticorpo, então, não vai lá. Então, o vírus entra e faz a festa. Entendi. Então, assim, essa compreensão de um sistema vivo que se adapta a um cenário novo, né, é cada vez mais importante para as empresas sobreviverem num cenário mutante muito inovador e muito ágil. Que é o cenário complexo que a gente vive hoje. O cenário complexo que a gente vive hoje aliás, são as duas características da nossa conversa que você falou: Isso, complexidade e visão crítica. isso. E aí, nesse mundo complexo, com essa necessidade de adaptação constante, a gente chega à conclusão que a gente precisa ter líderes com capacidade de decisão. O problema da capacidade de decisão hoje é a quantidade de informação que ele recebe, ou a que ele não recebe, que talvez seja mais importante. Como que você pensa sobre esse aspecto da melhoria da capacidade de decisão e, por consequência, de gestão, em função da agressividade do cenário e da sua complexidade cada vez maior? Beleza. Vamos fazer um zoom out do momento atual para a gente entender de onde viemos, para onde que nós estamos indo. Uhum. Aí nós vamos entender quais são as fragilidades da herança que a gente recebeu do ponto de vista de gestão e quais são os desafios para a gente se dar bem nesse novo cenário de maior complexidade. Primeiro assim, por que a ideia de complexidade é boa? Porque evolução, a definição de evolução é você sair de um nível de complexidade para um nível de maior complexidade, que vai demandar novas competências, para um nível de maior complexidade, que vai demandar... Então, a ideia de evolução, ela é muito boa para você ler o cenário complexo, né? Na evolução, o fator mais primordial é a agilidade, é com que velocidade você lê o cenário, traz a informação para dentro da estratégia e atualiza a sua proposta de valor no mercado. Quer dizer, esse tempo vai impactar a sua sobrevivência. Então, eu estou falando de evolução, assim como eu falei das glândulas timo, Uhum. porque a gente usa muito a biomimética como uma referência para poder fazer perguntas e buscar respostas. Biomimética, para quem não sabe, é uma disciplina que foi formulada nos anos 90 do século passado. Ela parte do pressuposto que a natureza está há mais de 4 bilhões de anos resolvendo problemas extremamente complexos com muita eficiência. Por exemplo, não existe lixo na natureza. Tá? Por quê? Porque a interdependência é tão bem gerenciada entre os sistemas vivos que não sobra nada. Sim. Está tudo em integração. Bom, a gente não vem de um sistema, de uma sociedade que tivesse a característica da evolução a ser respeitada como deve. Tá? Por quê? Era um mundo com pouca gente, uma tecnologia de comunicação muito pobre, muito cara. Então, o fluxo de informação na sociedade era muito lento. Quer dizer, fluxo muito lento de informação? Passava décadas sem nenhuma novidade relevante no cenário. Passava gerações inteiras sem nenhuma novidade relevante. Então, a gente apoiou a nossa segurança empresarial, pessoal, profissional, familiar, no saber o que deu certo no passado, porque o futuro era igual ao passado. Deu certo no passado, vai dar certo no futuro. Então, veja, Marcos, que a gente se apoiava, a nossa segurança se apoiava em saber o que deu certo no passado. E o futuro era previsível. Eu estava assistindo a sua entrevista com o Rodrigo Regis, Sim. e ele falando sobre energia e os erros de previsão, e você perguntou, mas por que o erro? Sim. E a resposta dele foi assim, muito interessante. Aliás, a entrevista é ótima. Ele falou assim: talvez os modelos de previsibilidade estejam errados. Aqueles que funcionavam no passado. Que funcionavam no passado. Isso. Então, o mundo funcionava de um jeito, as nossas ferramentas de mensuração, acompanhamento e tal, deram certo naquela, vamos dizer assim, naquela grosseria de cenário, naquela lentidão de cenário, naquela controlabilidade de cenário. Não mais. Então, as ferramentas estão incompetentes, inadequadas. As mais simples, as mais sofisticadas. Então, você começa a entender que nós estamos vivendo num momento
de cenário muito diferente. Portanto, o jeito que um gestor, que um líder tomava decisão, tomava conhecimento e atualizava a sua estratégia, totalmente outro. Aquilo que a gente aprendeu na academia, cara, fica esperto. Sim. Pode não funcionar mais. Aquilo funcionou no século XX. Nós estamos falando de uma sociedade muito mais horizontal, muito mais informal, muito mais ágil e inovadora do que jamais foi. E com aquele. Não é um problema, mas com uma característica de. Acho que mais premente, mais nítida, de gerações com mindsets completamente diferentes uma da outra, tendo que coexistir e trabalhar em conjunto, né? É, eu acho que é legal a gente dar nome para as coisas. Quando dá Sim. nome, a gente entende. É, A gente está vivendo uma transição. Então, legal, transição. sim, E é uma transição épica, de época, não é uma transição episódica. sim. Como é que a gente define transição lá na consultoria? A gente diz assim, transição é uma fase, começa e acaba, em que as coisas não funcionam mais como funcionavam e não funcionam mais como vão funcionar. Então, nessa história, nem os velhos, nem os jovens sabem como será. Então, é muito relativo esse conflito de gerações. Sim. A gente pode estar olhando para o conflito de geração como a gente olhou no passado. Aí é outro jeito de pensar. Não. Estamos todos transitando de uma dinâmica social controlada e previsível, muito lenta, com uma hierarquia muito forte e eficiente que passava muita segurança para a gente, para uma sociedade horizontal, cara, muito ágil, muito dinâmica e inovadora. Hoje eu estava conversando com o meu terapeuta, ele falou assim, pois aí esses jovens, geração isso, geração aquilo, eu falei, cara, eu não sei se eles estão certos ou errados. A gente não sabe como é que é o futuro. Não sei se eles estão Verdade. desenvolvendo alguma competência que vai ser importante no futuro e não foi nada no passado. Né? Então, eu acho que, voltando à questão dos modelos de previsão, a gente tem que ser mais humilde. Se o futuro não é mais igual ao passado, cara, e tem tudo a ver também com a inteligência artificial, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um momento que mais importante do que saber é saber não saber. Sim, concordo. Né? Quer dizer, se a informação está lá, o conhecimento está lá e está disponível, se você não souber perguntar, se você não souber humildemente mapear a sua ignorância e formular de um jeito inteligente que vá buscar a pergunta, a resposta, meu, tá fora do jogo. A gente conversou uma vez, você me falou que o futuro era biogenética. Não é biogenética, era a Biomimética? Não. biomimética, você falou agora, mas É. eu lembro que você falou sobre a integração homem-máquina e que era alguma coisa sobre genética para máquina, alguma coisa assim. Biologia sintética. Biologia sintética, É, exatamente isso. Eu fiquei com isso na cabeça, isso me tirou horas de sono, é. porque eu fiquei pensando assim, cara, e eu concordo com ele. A gente vai evoluir para isso, né? Já está indo, né, cara? Já está indo. Eu até te sugeri a leitura da Próxima Onda, Isso, a próxima do onda. Mustafa Suleiman. Porque Verdade. aí que eu também entendi essa história da inteligência artificial com a biologia sintética. Porque, não que eu entenda do assunto, tá? O que eu sei Aham. foi o que eu li no livro da Próxima Onda. Ah, a inteligência artificial, ela não tem corpo. Ela não captura o que os nossos sentidos capturam para alimentar o nosso cérebro. E o nosso cérebro recebe em determinada região as informações e depois passa para o hemisfério esquerdo ou para a inteligência racional 0 ou 1, que Uhum. vai então, com palavras, organizar o pensamento e vai reconhecer a realidade e interagir com a realidade. Muito bem, a inteligência artificial 0 ou 1 é parte da nossa inteligência. Com a biologia sintética, a inteligência artificial vai começar a ganhar algumas competências que são típicas da vida, da biologia. Sim. E aí, meu, vou falar em francês, fudeu. Não temos noção do que vai Sim. acontecer, a velocidade que vai acontecer e o impacto que vai fazer. E com a história que o Suleiman fala. Cara, não há no planeta instituição, país, empresa que seja capaz de, acompanhar essa velocidade e o impacto, legislar
sobre o impacto e sobre as atividades e fiscalizar. Então, eu acho que a gente já está meio à deriva, Uhum, entendeu? entendi. Além das questões climáticas, que já está deixando a gente absolutamente transtornado, tem a questão das dinâmicas sociais também, né? A questão da polarização, isso aí assim, é a ponta do iceberg do risco que a gente está correndo. Eu escrevi um livro que eu vou lançar em novembro, chamado Tornar Simples, o segredo das decisões complexas e estruturadas. Né? Tá até aqui a capa do livro. E eu decidi o nome do livro no final dele. Porque eu tinha pensei em outro nome, mas quando, quando eu comecei a pensar em decisões complexas e estruturadas, como se toma esse tipo de decisão e como que no mundo atual a gente tem que chegar para esse momento, principalmente olhando o momento de transição e a evolução que é cada vez mais complexo, na conclusão que eu chego, é, me veio o pensamento de, cara, eu preciso tornar simples. Tornar simples o método, tornar simples o processo. Mas a simplicidade não significa dizer superficialidade. Não significa dizer simplório. Pelo contrário, eu preciso me preparar cada vez mais para que o meu processo seja mental, seja ágil o suficiente para que eu possa, logicamente, com a ajuda da tecnologia, filtrar a quantidade imensa de dados que a gente tem para ter dados confiáveis e assim eu possa tomar a melhor decisão. O que você pensa sobre isso? Sobre o tornar simples o processo decisório nesse momento de evolução constante que a gente está? Você está falando de paradigma, né? O que é complexidade? Complexidade é uma quantidade de elementos dentro do sistema com uma conectividade muito grande e uma interatividade muito grande. Isso é totalmente diferente de um ambiente mecânico, que cada peça tem a sua função, não existe uma interação onde elas fazem negociações permanentes, né? Que então o mecanismo é simples por definição, por mais complicado que seja. O ambiente complexo, ele é regido pela interdependência. Sim, é verdade. Ele é regido pela emergência. É a ocorrência daquilo que você não acha provável de acontecer. Então você começa a ter fenômenos no ambiente complexo para os quais nós não estamos preparados para detectar nem gerenciar. Então, é uma mudança assim, de atitude, de modelo mental, que pede uma inovação muito grande. Então, por exemplo, uma empresa, Marcos, num cenário lento, previsível, como no século XX, a melhor metáfora para descrever uma empresa era um relógio, né? Sim, é verdade. Você punha o relógio, a empresa para funcionar e tic-tac, 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 e Produtividade baseada no tempo. no tempo, né? Não inventa a moda, foi assim que deu certo, assim que vai dar. Então, tinha Modelo forte, produção em cadeia. uma cultura de conservação. Tudo era pautado pela conservação, com pacto fortíssimo com o dono, o gestor, o funcionário, o Verdade. fornecedor, o cliente. É tudo assim, mantém do jeito que sempre Controlado. foi, isso. E as pessoas eram peças de engrenagem. As pessoas foram educadas e premiadas para serem obedientes, competentes, entender a regra, receber ordens, né? Esse era o jogo de um mundo simples, tá? Na medida que a gente começa a ter um mundo mais conectado com a Sim. tecnologia que você falou, com mais interação, que não é só ter tecnologia, e a interação vem com as pessoas, e as pessoas começam a trazer um imponderável que a tecnologia não sabe acompanhar ainda. Sim. Então, a gente tem uma complexidade nova, com uma velocidade nova, com uma granularidade nova. Deixa eu falar da granularidade. Esse cenário antigo, lento, as instituições é que definiam a sociedade, né? A família, a igreja, o Estado, a empresa. Hoje é o indivíduo conectado em rede,
Indivíduo, olha a Sim. granularidade, é um indivíduo, né? Que conectado com outras pessoas criam coletivos informais, criando dinâmicas sociais que nunca existiram e as instituições verticais que deviam dar segurança não conseguem. Você vê, o Rodrigo falou, quer dizer, Sim. os modelos de previsibilidade da energia, quer dizer, os reservatórios estavam cheios o ano passado e agora está tudo vazio. Não conseguiram prever. A coisa mais tangível, concreta. Onde que errou? E com modelos meteorológicos, né? Aí. Não, repetidos há É, quanto tempo? Quer dizer, quais sim. as variáveis que eles não prestaram atenção? Ou quais são as incógnitas que eles ainda não identificaram? Sim. Né? É Quer dizer, verdade. é uma falta de humildade, é uma arrogância de achar, não, eu sei do passado, É. entendeu? Então, assim, a pergunta, decisões simples num cenário complexo, antes de mais nada, fluxo de informação. Quem é que captura informação no cenário, no berço da mudança? Na hora que vira X%, porra, todo mundo sabe. Sim. Talvez seja tarde demais. Mas quando está no berço da mudança, o indício, é a pessoa, cara. Sabe? É o cara do supply. É o cara com barriga no balcão. Uhum. Então, o fluxo de informação de baixo para cima está obstruído. E ele é vital para que a liderança tenha a informação fresca. Por que está obstruído? Talvez você conheça o trabalho do Hofstede sobre o respeito à hierarquia. Sim. Quanto mais alto o respeito à hierarquia, mais obstruído está o fluxo de informação. O que acontece? E o Brasil é típico, alto Sim. respeito à A hierarquia, hierarquia. Os modelos são hierarquizados ainda, né? O modelo da pirâmide mesmo, em pé, e não a pirâmide deitada ainda. a pirâmide está na cabeça das pessoas. Sim. O cara quer obedecer ordens claras. O autoritarismo que está surgindo agora são as pessoas que vêm dessa sociedade Sim. hierárquica que estão falando, democracia não. Me dá uma pessoa que diz o que eu tenho Né? que fazer, eu não tenho que pensar. Sim. Então você tem Voltando, excesso de informação, excesso de respeito faz com que o subordinado não queira discordar do chefe e não queira dar má notícia para o chefe. Não importa o nível hierárquico, pode ser o Sim. supervisor, pode ser o CEO local, o CEO global. Sim. Ele vai mascarar a real, entendeu? Então você tem, o maior desafio é o fluxo de informação. Primeiro, para você ter uma captura de informação boa na base, o cara com a barriga no balcão tem que conhecer a estratégia. Tem que saber as premissas do planejamento para saber o que ele tem que prestar atenção. Senão ele está lá e vai levar tiro. Bom, você Sim. sobre o Power to the Edge. Isso. Se o cara lá no front não sabe a estratégia da guerra, ele vai levar um tiro na testa e não vai conseguir passar nenhuma informação relevante do front para a estratégia. Então, é Verdade. basicamente isso. Esse projeto, Power to the Edge, é a revolução do exército americano. Sim. Né? Para instalar o pensamento sistêmico, reconhecendo a interdependência, quer dizer, não é mais a hierarquia, a fragmentação, mas a integração, a interação, né? Para poder dar atualidade ao plano, né? Sim. Às decisões. Então, aí você fala assim, o que é simples? Se você acha que a empresa pode ser um sistema vivo, o corpo da gente, ele tem uma complexidade que, na verdade, permite uma simplicidade. Sim. E aí que a gente vai começar a usufruir de uma nova metáfora. Não um relógio, que é um sistema fechado, mecânico, mas um sistema vivo, aberto, interativo, complexo, capaz de negociar com o ambiente. É aí que a gente começa a ter toda uma cultura nova de evolução e não de conservação. Se a gente tem ecossistemas ou interdependências geradas por indivíduo, a empresa ela tem muito mais, porque a empresa, em resumo, ela é formada por indivíduos, além, logicamente, dos seus objetivos e as suas metas. Como fazer um planejamento estratégico hoje sem olhar o ecossistema que a empresa está? Ou seja, existe planejamento estratégico que possa sobreviver ao mundo atual, que seja estanque a empresa, ou o planejamento estratégico hoje tem que olhar também o seu ecossistema, e as interferências que esse ecossistema e que os outros planejamentos estratégicos das suas relações e correlações podem ter influência sobre ele. Como é que a gente pode conversar um pouco sobre isso? Excelente pergunta. Vamos lá.
Antigamente você fazia o planejamento estratégico e um bom plano era aquele que era executado conforme planejado. Beleza? A Sim. gente até chama isso de planejamento GPS. Hoje, o plano tem que ser Waze. Por quê? Um bom plano é aquele que é feito para evoluir na medida que o cenário muda. Isso é outro contrato. Sim. É contrato com a empresa inteira. Você não está fazendo um plano para cumprir. Você está fazendo um plano para ser negociado ao longo do tempo. E quem participa disso são todas as pessoas, que você não sabe de onde que vai vir o indício de uma mudança que pode ser gigante dali a algum tempo. Então, esse acompliciamento, não é empoderamento, é acompliciamento de todo mundo envolvido que tem os sentidos ligados ao mercado para capturar informação e trazer para dentro de casa. E sem medo de estar criando um conflito, discordando do chefe, mudando o plano, Uhum. sabe? E também o funcionário pode dizer, está mudando a regra do jogo no meio do jogo. Não, é o mundo que está mudando, cara. A gente tem um conceito, Marcos, que é work in progress. O plano, ele está pronto para ser mudado. Mas eu mudo baseado num cenário que eu estudei ou baseado num cenário que muda também e que eu me adapto a essa mudança? É exatamente isso. Você não só se adapta, mas se você tem um planejamento norteado por uma visão de futuro, que não nasceu de um futuro que não existe para ser previsto, Sim. mas de um futuro imaginado, isso é outra competência que as pessoas precisam desenvolver, a visão crítica que você falou, Sim. e a imaginação, que é outra competência que está atrofiada. Se você não tem essa visão de futuro, você vai se adaptar. Se você tem a visão de futuro, você vai influenciar o cenário. Né? Esse cenário hoje é genial. O cenário ele está com essa tecnologia, essa conectividade, Marcos. Ele tem uma sensibilidade biológica. Então, quando a gente fala de evolução, não é porque é um conceito. Não é conceito, é real. O tecido social ele tem uma dinâmica, uma sensibilidade. Você põe uma empresa hoje no cenário, em 2, 3, 4 anos vale bilhões de dólares. Por quê? Sim. Porque o tecido social reage com uma velocidade e um impacto muito maior do que foi no passado. Da mesma forma, uma empresa gigante, com boas relações com o governo, quebra. Sim. Por quê? Porque o cenário não permite, ele não tem custo para competir, não tem velocidade para competir. Então, a questão da adaptação é fundamental, perdão. A questão da adaptação está certíssimo. Mas você não pode ficar só na adaptação. Você tem que negociar, você vai impactar o cenário, você tem que ter uma visão crítica. Pega uma empresa como Natura, que eu estive muito íntimo durante muito tempo. Cara, podia fazer pesquisa de mercado, os fundadores discordavam do que o consumidor queria. E é essa a essência da inovação. A inovação não é concordar. Sim. Inovação nasce da discordância. Fala, olha, esse copo aqui pode ser mais seguro. Né? Sim. Essa garrafa aqui pode pesar menos. Uhum. Quer dizer, se você não critica, você não inova. Então, assim. É o conceito da pasta de dente, né? Aumentar ou diminuir a boca da pasta de dente para poder. Esse é o marketing maluco que eu aprendi. Você não é Não é? dessa geração. Não, mas eu estudei, eu estudei isso. Esse é um case da Universidade de Buffalo de criatividade. Eu estudei. Uma merda. Né? Quer dizer, engana o consumidor. Mas é verdade. Ué, mas foi uma disrupção no mercado naquele momento. Aqui devia ir para cadeia, né? Vamos dizer assim. Verdade, mas foi. Foi. Pensou diferente. Pensou diferente. Né? Buscando uma meta. Uhum. Mas não é sustentável. Hoje Sim. é motivo de chacota. Sim, né? É verdade. E aí a gente volta à complexidade. A complexidade no que diz respeito à perenidade de uma empresa, se ela se adapta ou não, ou se ela se mantém à frente do momento dos outros concorrentes dele. Né? Hoje eu posso dizer que a maior barreira de entrada dentro de qualquer mercado é a capacidade da empresa que está hoje em inovar e se manter à frente do mercado dela. Eu posso afirmar isso? Com certeza, com certeza. E eu vou dizer mais. Com o conceito da empresa sistema vivo, na hora que você fala que a empresa é um sistema vivo, imediatamente você vê a empresa integrada no ecossistema.
Então, o conceito da inovação aberta, o fluxo de informação não é só dentro da empresa, é captura da informação, traz para dentro e volta para o mercado. Quer dizer, você está integrado, você está integrar não é suficiente, você tem que interagir. Você pode integrar que nem um quebra-cabeça, Sim, mas não interagir. mas está morto. Sim. Né? Aliás, o quebra-cabeça é irmão do relógio, como metáfora para integração. O sistema vivo, cara, na hora que vem uma informação nova no sistema nervoso, ele negocia e se atualiza. É diferente de um quebra-cabeça que a peça não tem fit, você joga fora. Então, a ideia da mudança que implica em conflito, esse é um assunto seríssimo, a história do conflito. Sim. Não sei se a gente chegou a conversar A sobre gente isso. tangenciou isso e seria a nossa próxima conversa. Seria conflito e a negociação. Exatamente. Eu acho que não tem tema mais relevante na sociedade hoje. E quando eu falo sociedade, eu falo planetária. Por quê? A gente vem de uma cultura que sempre elogiou a perfeição e prometeu ser perfeito para ir para o céu. Essa é a nossa crença. Fazer tudo direitinho, conforme manda o figurino, né, para poder subir para o céu, para merecer o céu. Como é que a gente vai fazer perfeito? Dominando o corpo, dominando a natureza, dominando a mulher, dominando o outro. A palavra dominar, ela orientou toda uma cultura de sucesso. Sim. Dominar a natureza deu para a gente um poder extraordinário de fazer engenharia, tecnologia, construir, fomos para a Lua, agora até estamos andando lá no espaço. Isso aí é dominação. Só que a sociedade que nós estamos vivendo, como a gente está falando, ela é viva, ela é interativa, é negociação. O conflito é o nome da dinâmica viva na natureza que faz com que ela vá para um outro patamar de complexidade. Uhum. Então, se você nega o conflito, e a gente sempre negou o conflito na cultura de conservação, né? Conflito é feio, esse cara é encrenqueiro, está sempre criticando. Né? Então, a repressão ao conflito, a negação do conflito, tá tudo bem. Não está bem. E é bom que não esteja, só que tem que ser explicitado. Sim. Porque a troca de ideias é que produz conhecimento. A troca de ideias é que produz evolução. Se você evita o conflito, o que acontece? Hoje, como a gente negou o conflito e não treinou a negociação, na hora que tem oposição de opinião, eu não me sinto apto a trocar ideia. Então eu quero excluir o outro. Verdade. Mata o outro. Uhum. E isso é um problema neurológico. É cultural, mas é neurológico. Nós estamos com os neurônios da alteridade, os neurônios da negociação estão atrofiados por falta de uso. Vou dar um exemplo bem concreto. Sociedade que a gente vem, vermelho, verde, está combinado que todo mundo para no vermelho. Sim. Por que vai parar no vermelho? Porque se andar no vermelho vai ser punido pela hierarquia. Beleza? Sim. Você está diante do semáforo, você está com um foco vermelho ou verde. Sim. E o resto do seu cérebro está ouvindo música, está descansando, está à toa. Beleza. Qual é a competência para você se dar bem nesse cenário de vermelho verde com uma hierarquia forte? Obediência. Entender a regra e obedecer. Uhum. Você fica ótimo nisso. Sim. No cenário controlado, previsível. Sim. Como é que está o mundo hoje? Com essa complexidade, com esse ritmo de inovação, com essa inteligência artificial e agora com a biologia sintética. Meu, amarelo. Como é que funciona no amarelo? Você que tem que saber ler o cenário. Sim. Vem carro ou não? Qual é a velocidade? Tem uma bicicleta atrás? Tem uma moto do lado? É o atenção. Está chovendo? Atenção. É outro tipo de neurônio. É da atenção. Você tem que saber de você mesmo, autoconhecimento. Eu tenho que saber, sei dirigir ou não? O quanto bem eu sei? O carro que eu tenho, tá reage bom? ou não reage? O objetivo que eu tenho. Uhum. E qual é o risco que eu estou disposto a correr com esse objetivo na circunstância dada? Eu vou ou não sob a minha responsabilidade.
Cara, isso para um cara que se preparou para ser obediente, ouvir ordens, seguir a burocracia, os manuais, na hora que ele chega nesse mundo, cara, burnout. Conflito. Burnout, ele não se reconhece apto a viver nesse mundo. Os caras estão se matando. E aí a gente entra no conceito da identidade de novo, né? Claro, eu reprimi a minha identidade aqui. Então, na hora que a identidade é solicitada para eu poder ter uma visão, uma sensibilidade, eu não tenho, está atrofiada. Entendi. O maior desafio hoje, agora voltando para a sua primeira pergunta, como que um executivo, em qualquer nível da organização, se prepara para lidar num cenário amarelo? Você entendeu? Entendi. Então, assim, é uma coisa viva e é um novo cenário a cada momento. Então, quando fala assim, não sabemos como é o futuro, a gente sabe sim, a gente sabe que ele é imprevisível. Então, você não pode desenhar uma organização, gerenciar uma organização com o pressuposto de que ele será eventualmente previsível. Não será. Não dá. E aí eu tenho que ter a capacidade de interagir com o cenário e com os meus entes interdependentes. Com fluxo de informação, Com fluxo ótimo. de informação, Com ótimo. clareza, velocidade, precisão e significado. Né? E aí a gente entra agora no problema da quantidade de informação, mas de dados que a gente tem hoje, que são gerados e que não são, se não são confirmados, transformam em informações que podem levar a erros crassos de decisão. E aí, como esse executivo, ele pode, nesse cenário tão mutável, tão complexo, se proteger para tomar as decisões lá estruturadas? Ótimo, excelente. Ora, vamos lá. Cenário lento, previsível. Como é que você tomava a decisão? Fazia uma pesquisa, um percentual significativo crescendo com uma consistência, é seguro tocar a vida. Como é que é hoje? Que tipo de inteligência você precisa para tomar uma decisão baseada num percentual objetivamente mensurado? É um racional, analítica, para saber, ver o número e tal. Vai continuar importante. Sim. Mas não é mais suficiente. Ele tem que saber, com o menor indício de informação, formal ou não formal, chegando até ele. Ele tem que saber, isso aqui pertence a que padrão de comportamento da sociedade, de tal maneira que eu posso apostar, a palavra é essa, posso apostar nisso daqui, que rapidamente vai ter um padrão efetivo na sociedade e eu vou estar surfando essa realidade. Então não é, aliás, o surf é uma boa ideia, quer dizer, Sim. quando você percebe que a onda será boa, Verdade. é na hora que ela está caindo, tarde demais, cara. Já foi. É na hora que ela está se formando, você, porra, e não tem foto que vai mostrar isso. É um movimento. Sim. Você tem que estar inserido na dinâmica da sociedade. E quanto mais você está inserido nessa dinâmica, mais acurado fica o seu modelo de decisão. Se tiver com a atenção acionada. Atenção de novo. Tem foco, tá? E a atenção. Foco está lá no orçamento. Sim. E a atenção está no cenário. Então você tem que cumprir o orçamento, Sim. ou vai atualizar, mas ele é a ferramenta da conservação, do risco. E a atenção está na maluquice do mercado do jeito que ele se apresenta. Mas você pensa ser importante, no momento da decisão, considerar os desdobramentos dela, o pensamento de segunda ordem? Qual vai ser projetar a consequência, o reflexo e o impacto, tanto para a minha organização como para o meu ecossistema? E aí a gente está falando um pouquinho de consciência situacional do ambiente interno da empresa e a consciência empresarial, em que eu estou olhando objetivos estratégicos da empresa, a minha correlação de interdependência, o meu ecossistema. Eu preciso, no momento que eu quero decidir, também avaliar os desdobramentos? É possível, já é possível fazer isso? Entendi. Você tem que estar equipado para, né? Você vai ter que ter artefatos culturais que viabilizem isso e que as pessoas saibam usar. Por exemplo, a meta é uma ferramenta tradicional. Os objetivos estratégicos é outra ferramenta também que o pessoal já está acostumado. Propósito é o que preside a integração de objetivos e metas. Só que o propósito foi colocado para o pessoal ir para o céu. Então não tem uma função pragmática de integração da operação. Sim.
Se as pessoas têm o propósito como a origem e o destino de toda a operação, eu tenho critério, eu tenho discernimento para ver o indício que faz sentido e eu mesmo, que estou submetido a uma meta, propor a mudança. Entendi. Aí eu vou lá, o objetivo está errado. Cara, pensa nisso daqui. Posso até questionar o propósito. Mas é vivo. É vivo. Mas é vivo. E é por isso que é legal. Sim. Mas é por isso que é cada vez mais complexo também. Porque Se o não quão for mais vivo... complexo, não é vivo. E aí não é evolução. Não é evolução. Bingo. 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 Então, a complexidade é boa. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas a gente está preparado para ela, Claro que não. enquanto sociedade? Claro que não. Por que não? Porque a preparação é work in progress. Ela vai acontecendo. Não, eu acho que aí é uma outra questão. Eu acho que a gente está colocando uma tecnologia. A natureza é complexa. Por isso que a gente está errando nas previsões. Sim. A sociedade não era complexa. Ou era, mas a gente tratava como se fosse simples, né? Com a hierarquia, com a previsibilidade. Não, faz de conta que ela é simples. Agora nós estamos falando assim, não, ela é complexa. Por quê? Porque é muita gente conectada, todo mundo tomando decisão, inovando ao mesmo tempo. A simultaneidade de ocorrências na realidade é que dificultam também as previsibilidades. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, numa quantidade, numa velocidade absurda, que nunca existiu. Que podem estar direto ou indiretamente ligados a gente, mas que impacta o nosso momento. Exatamente. Isso é resultado do quê? Muita gente conectada com uma tecnologia muito poderosa. Sim. A gente previu isso? Não. Não. Então a gente está despreparado. Ninguém foi educado para isso nas escolas. As escolas estão ensinando ainda a hierarquia, obediência. Faça como sempre foi feito, obedeça a papai e mamãe. Veja como os outros estão fazendo, veja como se veste, veja como fala. Não, cara. Pensa com a sua própria cabeça, com a sua identidade. Visão crítica. Concorda ou não. Mas não vai isso como uma regra para você se dar bem na vida. Entendi. Então, a sociedade não preparou a sociedade para viver nessa sociedade que a tecnologia e a quantidade de gente está ocorrendo. Então, nós estamos atrasados. Por isso, Marcos, semana passada, aumentou 136% a hospitalização de adolescentes com ansiedade crônica. Eu não sabia. Nos últimos 10 anos. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Aumentou, outro número, 46% suicídio entre de 18 anos para baixo, principalmente em adolescentes. Por quê? Ah, é a telinha. Não é a telinha. Sim. É a casa. Os pais estão com burnout, eles não sabem como será o futuro. Eles não sabem como educar o filho. É na escola, é no clube. Tem um clima de não sei negativo. Por que negativo? Porque é baseado no sei do século passado. Você tem que acolher o não sei como bom, curiosidade, vamos investigar, porra. Isso aqui dá para fazer, mas aí você tem que assumir responsabilidade. Tem que ter autonomia, tem que ter discernimento. E as pessoas não querem isso. Elas não foram preparadas para isso. O desafio corporativo hoje é desenvolver pessoas autônomas, com visão crítica, capaz de criticar o cenário e propor melhorias. E não ficar esperando que a consultoria especializada diga, ou que venha dos Estados Unidos, da Europa. Apareça uma fórmula mágica que vai resolver todos os problemas. Que foi assim no passado. Sim. O pessoal está acostumado a fazer assim. Verdade. Por isso que eles não querem mudar. Querem então, manter. A gente está num momento de disrupção que precisa ter pensamento crítico. Ponto. É isso. Pronto. É isso. Se você não... Essa agenda é o suficiente. Como você se sente seguro na disrupção? Na disrupção. A gente considerar, vamos falar de velocidade. Velocidade de mudança, velocidade de geração de conhecimento. Que a gente tem, nós estamos vivendo um momento de inteligência artificial, seja ela aquela geral ou não ainda, mas também caminhando para aquele salto quântico. A nossa velocidade ou a nossa capacidade de viver
na disrupção precisa aumentar e melhorar significativamente. Tem. Você falou de salto quântico. A gente fala muito de quântico, mas não sabe o que é quântico. Sim, verdade. A gente não sabe nem o que é, na verdade. Isso, né? Isso. Agora, é muito bom a gente saber que não sabe. Uhum. Nem a consequência dele, É. né? Que a gente não sabe o que é, não sabe qual vai ser a consequência dele. Não, essa coisa, saber que não sabe é a essência da física quântica. Eu não sei se é partícula ou onda. Cara, se você não sabe se é partícula ou onda, prudência, humildade. Se você não sabe como é que vai ser o cenário futuro, porque ontem estava cheio o reservatório e hoje está vazio, humildade, prudência, cara. Se pergunta, será que vai do jeito que sempre foi? Você entendeu? Quer dizer, Entendi. essa coisa da arrogância do ser humano dominar, prever, garantir, tem, mas acabou. A gente deve buscar isso, claro. Sim, lógico. Mas isso não é mais a providência fundamental da nossa segurança. A nossa segurança hoje está na sua capacidade de lidar com o imprevisível, com a condição de agilidade, eficiência, para estar vivo e bem na foto. Não é mais ser obediente e competente Sim. apenas. Isso continua importante. A gente vai viver coletivamente, tem regras, hierarquia e tudo. Mas não é suficiente para sobreviver hoje. A complexidade. O quântico é isso. Quer dizer, no submundo do átomo tem uma dinâmica que a gente não tem noção. E é real. Então, porra, vamos saber não saber? Sim. Pronto. Aí a gente vai conviver bem com a disrupção. Vamos aprender a trabalhar com o não saber. Com não saber. Porque aí você vai ficar curioso. Você não vai ficar disputando o ego, eu sei, você não sabe. Entendi. O conforto do não saber pode acelerar a nossa evolução. Porra! Não é que vai acelerar, é a condição. É a condição sine qua non. É a condição. Na hora assim, por exemplo, você discorda de mim. Eu posso dizer, você não está preparado, você não sabe. Ou eu Sim. posso assim, explica melhor seu ponto de vista. Gerou discussão. Cara, você tem outra idade, frequenta Sim. outra igreja, mora em outro bairro, vem de outra família. Uhum. A sua perspectiva é tão válida quanto a minha. As duas perspectivas têm que se encontrar e elaborar uma visão mais rica da realidade. E a busca de solução. Isso é uma tese do Jung, chamado tertio non datur. Isso é genial. É um processo de negociação entre posições opostas. E ele propõe, ele diz assim, quando você consegue criar esse campo de confiança, onde a troca é a regra do jogo e não a exclusão do diferente, né, do discordante, quando você cria esse campo de confiança, a argumentação é mais franca. Você traz mais fatos e dados, você não fica cheio de dedo para discordar do outro. E o outro é obrigado a ter respeito pela sua argumentação e ele também é obrigado a contra-argumentar. Sim. Aí você começa a criar um repertório comum, o que facilita a troca de ideias e você vai surgir, olha a evolução, vai surgir uma terceira posição, uma quarta posição que não existia antes. Isso é evolução. Sim, É sair de 2 para 3, para 4. Né? Então você tem uma dinâmica, né, que o não sei desperta a curiosidade e o interesse pelo outro. Porque é genial, cara. Hoje nós estamos falando, uma das coisas que a gente tem que fazer no planejamento estratégico é a valorização, no mundo corporativo, Sim. valorização da subjetividade. Como assim? Pois é, o mundo da objetividade valoriza o objeto. Sim. O mundo, concreto. O concreto. E a verdade é que isso aqui é uma garrafa que tem letras grandes escrito aqui. Sim. Só que a sua verdade é letra pequenininha. Sim. Então, multiperspectiva. Mas quando a gente fala que objetividade é o que é importante, eu estou desqualificando o sujeito, porque a subjetividade valoriza o sujeito. Então, na hora que eu estou valorizando a subjetividade, eu estou querendo ler o objeto com mais riqueza de perspectiva, para me aproximar mais da realidade. Meu, é outro ambiente de trabalho. É outro ambiente de trabalho. É outra Então, maneira de planejar. Hoje, se a gente pudesse falar para os empresários e para os executivos de alto nível,
como sobreviver nesse mundo em constante evolução e no momento de disrupção que a gente está vivendo hoje. O que ele tem que pensar para direcionar o pensamento das suas organizações? Porque é necessário uma mudança de mindset. Total. Primeiro contrata a gente. É verdade. Isso é importante. Mas, primeiro, olha, eu vou recomendar assim. Procure dormir bastante bem. Verdade. Porque você vai precisar do seu cérebro inteiro funcionando para poder ler as dinâmicas sociais que nunca existiram. Questionar as crenças, como, por exemplo, conflito é ruim, e começar a entender uma nova crença, que é conflito é bom, e promove a evolução, a inovação. Frequentar balada, reunião de pais e mestres, questionar se a educação que a escola está dando para o filho tem a ver com o futuro que você imagina. Quer dizer, eu acho que a pessoa tem que se empoderar mais de si mesmo para estar mais confiante na sua sensibilidade, no seu senso crítico, para ele poder se jogar numa situação que ele nunca esteve. Sim. E poder interagir bem, entendeu? Sem estar com o manual no canto, how to. Ele tem que privilegiar as conexões mentais dele, A o máximo identidade possível, a dele. identidade dele, para que ele possa trazer essa capacidade de pensar o diferente para dentro da realidade empresarial dele. É exatamente isso. Você vê toda essa dificuldade que as empresas estão tendo hoje de trazer as pessoas do home office para o escritório. As pessoas no home office experimentaram uma identidade mais íntegra. Sabe, com o cachorro no canto, o filhote ali no meio da sala. Ele estava mais inteiro como indivíduo. Sim. Se ele vai para o escritório, from 9 to 5, é aqui que senta, xixi só na hora do xixi do chefe, do intervalo. Quer dizer, ele começa a ser enquadrado num modus operandi onde a identidade dele não é privilegiada. Pelo contrário, é privilegiado as crenças da firma, os processos da firma, e a opinião dele não é relevante. Mesmo que façam projetos de cultura com assessment da população, vem tudo um monte de reivindicação, mas não vem crenças verdadeiras, que são os fundamentos do negócio, né? Enfim, em poucas palavras, Marcos, assim, cara, assume a sua identidade com a sua sensibilidade, o seu senso crítico, a sua experiência, e vai à luta. Não importa o nível, não precisa ser um grande líder lá em cima. Aliás, em geral, quando sobe, é porque ele conseguiu lidar com a identidade dele, senão ele não teria velocidade para reagir à complexidade daquele alto da montanha. Né? Interessante. Pô, Ricardo, obrigado pela conversa. A gente prazer. Poderia conversar aqui horas. Eu até espero que você aceite novos convites meus para a gente conversar e trocar mais ideias, porque eu aprendo muito sempre. Obrigado, eu que agradeço. Eu acho que a gente precisa de conversas dessa natureza, suas perguntas são super importantes. E buscar a resposta junto, eu acho que é o segredo da história, cara. Então, colocar aqui é 2, é 3, é 4, vamos junto. E vamos discutir. Eu acho importante isso para a saúde da sociedade atual. Bem, meus amigos, esse foi mais um episódio das entrevistas da Disrupt. Espero que vocês tenham gostado e que esperem o próximo episódio. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado.